À meia-noite do dia 1º de janeiro daquele ano, a morte pediu demissão. Foi isso mesmo que você ouviu. A morte simplesmente decidiu abandonar o seu ofício. Resultado? Ninguém mais morreu. Não houve sequer um falecimento por doença, queda fatal, suicídio levado a bom fim. Nada de nada pela palavra nada. Saudações literárias! Como você está? Espero que bem. Hoje eu abro esta página do meu diário de leitura para falar de morte. Mas antes eu gostaria de te convidar para curtir a página do meu diário, curtir este vídeo, compartilhar entre os seus amigos e aproveite também para colocar aqui o seu comentário a respeito desse vídeo, a respeito do livro. E se você achou interessante, lembrou de um amigo, marque-o também aqui para que ele possa conhecer este conteúdo. Vamos criar aí uma rede de leitores e leitoras apaixonados pela boa literatura. Pois é, e hoje eu estou assim na beca porque a personagem principal deste romance é a morte e é uma morte solene, formal. Sim, o tema é tabu, mas deixou de ser tabu na prosa surpreendente do português José Saramago em As Intermitências da Morte. Neste livro, José Saramago, primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura, encara sem medo a única certeza que nós temos: a fatalidade, a finitude e, para ser mais exata, a morte. E para desnudar a temível figura, esse gênio português que faleceu em 2010 aos 87 anos, criou um romance que tinha tudo para ser pesado e macabro. Mas o resultado segue num caminho totalmente oposto. Aqui nós temos uma história que traz à tona questões até então impensadas, já que a própria ausência da morte, ainda que um desejo latente da humanidade, é algo completamente impensado. Afinal, se a vida, a morte. Tudo que nasce, morre. Não é assim? Bem, não exatamente assim no universo de Saramago. Cansada de ser detestada pela humanidade, a Ossuda resolve suspender suas atividades. E as pessoas param de morrer. Incrível, não? Bem, na verdade, não tão incrível como pode parecer. Afinal, o que é melhor? A esperança de viver sempre ou o temor de não morrer nunca? Pois é, juntamente com a euforia de uma possível eternidade, avançam também problemas bem práticos e inerentes a essa nova realidade. E quais seriam esses problemas? Você consegue imaginar? Idosos e doentes agonizam em seus leitos sem poder passar desta para melhor. Empresários do serviço funerário se veem brutalmente desprovidos de sua matéria-prima. Hospitais e asilos enfrentam uma superlotação crônica. Companhias de seguro entram em crise. E os poderes público, privado e religioso se envolvem num jogo de discussões, opiniões e soluções para tentar colocar ordem neste novo normal. Com bom humor, Saramago cria uma história impossível, a fim de jogar luz sobre a sociedade e sobre a nossa condição humana. E o que é mais genial, mostra uma perspectiva reversa e inusitada. Não é o homem que olha para a morte. Neste caso aqui, é como a morte vê o ser humano e lida com ele. Realmente, não há nada no mundo mais nu que um esqueleto. Em vida, anda duplamente vestido, primeiro pela carne com que se tapa. Depois, se as não tirou para banhar-se ou para atividades mais deleitosas, pelas roupas com que a dita carne gosta de cobrir-se. Reduzido ao que em realidade é, o travejamento meio desconjuntado de alguém que há muito tempo tinha deixado de existir, não lhe falta mais que desaparecer.
E a Senhora Morte, é claro, aparece em toda sua plenitude. Saramago dá vida a uma morte idêntica ao imaginário popular. Um esqueleto envolto numa mortalha, capuz sobre o crânio, grandes órbitas vazias e a levantar fumo a cada passo. E o autor reserva os melhores momentos deste livro para a morte. São passagens bem-humoradas, mas não hilárias. Uma dosagem que se faz necessária porque a morte daqui é dotada de um humor bem sem graça. Na verdade, é uma morte tão formal, tão solene, que ela não sabe nem brincar. E durante um desses períodos de intermitência, porque sim, o livro fala de intermitências, ou seja, de intervalos em que a morte para de trabalhar, durante um desses períodos, durante um desses intervalos, a morte resolve ir à cidade onde se apaixona por um homem. Mais precisamente por um violoncelista que não morreu, mas que deveria ter morrido, coisa que nem a morte é capaz de explicar. Foi uma sacada sensacional. Trata-se de um envolvimento afetivo e carnal, cuja descrição, de fato, não carece de muitos detalhes. Sabe quando você lê e não acredita no que você está lendo? E uma explicação, a morte se disfarça de mulher para se aproximar desse violoncelista. Ler Saramago é sempre ler Saramago, porque é uma experiência bem peculiar. Imagine você que os diálogos são separados por vírgulas e somente por vírgulas. Não há mais pontuações. Fora que os parágrafos são enormes. E o português é típico de Portugal, em que se notam, por exemplo, facto, com C, e ingênuo, com acento agudo no E, respeitando o desejo do autor de se manter a ortografia tradicional do seu país de origem. A nação onde se passa a história é inominável, assim como seus personagens, exceto, obviamente, a própria morte, em um espaço existente unicamente no universo criativo de Saramago. Mas ele trabalha com situações surreais e irreais para nos fazer pensar em coisas bem reais. Afinal, como reagiríamos se de fato nos descobríssemos imortais? E o nosso governo, o que faria? E o mercado? As famílias? E como lidaria a igreja cristã com, por exemplo, a ideia da ressurreição? Como seria uma vida eterna na Terra? Agora, quem nunca leu Saramago pode sentir um certo desconforto no começo por conta da forma como ele escreve, mas eu te garanto que vale a pena persistir. É como se você tivesse que aprender a ler de uma maneira diferente. Depois que a leitura engrena, ela se transforma numa experiência literária incrível, que é para se beber com intensidade. Ficou curioso? Que bom! Então aventure-se e divirta-se com As Intermitências da Morte. E aí, gostou? Então curta, marque seus amigos, compartilhe e deixe aqui o seu comentário para mim. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!